Então, vamos lá. É isso aí, Panilton, concordo plenamente. Plenamente. Aí vamos lá, vamos dar a nossa aula aqui. Para a nossa aula aqui, deixa eu só tirar esse vento aqui, está em cima de mim. Bom, a nossa aula é aula 10, tô certinho, né? Aula 10, né? Isso. Aula 10, Modernidade, um desafio à comunhão. Então é isso. Vamos lá, gente. Vamos dar início aqui à nossa aula. Como o Vanilson já falou, o nosso tema é modernidade, um desafio à comunhão. Nós temos um texto base aqui, que é lá em Romanos 12, do 9 ao 21, que diz assim: o amor seja sem hipocrisia, odeie o mal e apegue-se ao bem. Romanos 12, 9. Bom, eu estava dando uma lida nessa lição aqui, eu achei ela assim, bem interessante. Tem alguns pontos que a gente pode acabar. Eu até pediria também que vocês colocassem o ponto de vista de vocês, que vocês compartilhassem de experiências, ou que vocês já tenham passado por, por esses pensamentos, né, ou por situações parecidas, né? Vamos lá. Nós vemos que antigamente, né, sem essa questão de tecnologia, as pessoas, né, ela viviam de forma bem mais simples, né? Todos se conheciam, o Vanilton vai saber bem disso, todo mundo se conhecia, as pessoas se respeitavam mais, né? Os vizinhos eram bem mais amigos, eram bem mais próximos, né? As crianças, né, elas brincavam na rua, né? E por mais que a mãe não estivesse ali próxima, mas tivesse um adulto, ele tomava conta de todo mundo, tá? Tinha sempre alguém olhando, né? Não tinha ninguém desapercebido, né? Poderia estar em outra rua, numa rua mais distante. Se você estivesse fazendo alguma besteira, o vizinho ia lá te chamar a atenção e falar: vou lá na casa da tua mãe e vou falar que você está fazendo isso. E aí tomava conta daquela criança e olhava se aquela criança estava fazendo alguma coisa errada, né? Então tinha essa proximidade, né? E se você, como eu já disse, se você te respeitasse, né, te respeitasse um adulto, né, tinha essa questão também, né, da mãe, a própria mãe ir lá e ficar sabendo que você desrespeitou aquela pessoa, você entrava no couro mesmo, não tinha esse negócio não, né? Hoje em dia a gente não vê tanto isso, né? Alguém chamar a atenção do teu filho na rua, você vai querer partir para cima. Por mais que aquela criança ela esteja errada, né? Então existia esse espírito comunitário, né? Desse entendimento dos vizinhos se respeitarem mais, né? Das crianças serem bem mais educadas, respeitarem mais os adultos, né? Então todo mundo se preocupava com o próximo, tinha essa questão da preocupação, do cuidado. Se teu vizinho estava doente, você soubesse, você já não tem uma receita aqui, não sei o quê, e você sem esperar o vizinho batia na tua porta e tinha lá um remédio, tinha lá, ele levava alguma coisa para você. Então, assim, são coisas que a gente via e que existia, né, na minha infância, talvez no período, no período do Vanilton, tinha muito essa questão, né, dessa preocupação e desse cuidado do zelo da comunidade, né, essa preocupação com o próximo, e a comunidade toda se preocupava. Tinha os problemas? Tinha. Vou dizer para você que não tinha, né? Mas o que existia, sim, era esse espírito comunitário, essa preocupação, esse cuidado com o próximo, né? Com que as pessoas que estavam ali, né? Hoje ainda nós vivemos em comunidade, mas nós vemos não mais essa proximidade, nós vemos que as pessoas estão cada um na sua, né? O vizinho, eles mal se falam, as crianças não respeitam mais os adultos. E como eu falei, se você chamar a atenção de uma criança hoje em dia, se o professor da escola chamar a atenção de uma criança, né? Você vê o tumulto que acontece, né? Se o professor for mais rigoroso com aquela pessoa, você vê, nós já vimos aí reportagens de alunos que batem nos professores, né? Os pais que querem agredir porque o professor foi lá e chamou atenção ou tirou o aluno fora da sala de aula porque ele fez isso, porque ele fez
fez aquilo. Você não vê mais esse respeito, né? Se na minha época eu falasse alto com o meu professor, eu falasse alguma coisa, meus pais soubessem, ela entrava na porrada, porque era uma autoridade que estava ali, né? O professor era a representação de uma autoridade, né? Ele estava ali para te ensinar. E se você fosse desrespeitoso, você, além de apanhar na escola, ia apanhar em casa, né? Tinha toda essa questão, e você não vê isso mais hoje, né? As crianças, elas crescendo, né? Com essa questão, não respeitam mais os adultos, não respeitam mais as autoridades, não respeitam mais as pessoas, né? A mãe e o pai vêm e ela vai vem, e os pais, cara, e que fica mais chateado que os pais acabam concordando com esse tipo de comportamento e acabam dando querendo tirar satisfação com as pessoas, né? Então, assim, via muito essa questão acontecendo no dia a dia, né? E por mais que a tecnologia tenha avançado, né? E aproximado mais as pessoas, né? Porque a tecnologia ela fez isso, né? Ela fez com que você se aproximasse mais das pessoas, né? Você está aqui, você pode falar com uma pessoa lá em João Pessoa. Antigamente você não tinha essa facilidade, né? De você chegar, ligar o telefone, você falar e ver a pessoa, né? Antigamente você escrevia cartas, né? E você esperava meses e meses para ser respondido, né? Então, por mais que a tecnologia ela tenha avançado e tenha aproximado mais as pessoas, ao mesmo tempo, né, ela fez com que as pessoas se distanciassem uma da outra, né? Mas se distanciassem de que maneira? Desse tipo de comportamento, desse tipo de atitude, né? As pessoas estão mais insensíveis, né? As pessoas não estão mais tão preocupadas com que o outro, com que a pessoa ela está passando, né? Ela aproximou, né, e distanciou ao mesmo tempo, né? Trouxe uma insensibilidade por, por ver e por saber como é que aquela pessoa está passando, como é que ela está se sentindo, né? Trouxe mais um sentimento mais superficial, uma coisa mais superficial, né? Uma preocupação sincera, uma preocupação verdadeira. E vejo que as pessoas, né, elas estão bem mais individualistas. Não sei se vocês concordam com isso, mas as pessoas são mais individualistas, elas estão mais egoístas, elas pensam primeiro em si mesmo, sem se preocupar com o próximo. E quando pensam, né, quando elas vão parar para pensar em alguém, é sempre na intenção de querer receber algo em troca. Não sei se vocês concordam comigo, mas o pensamento e essa impressão é a que passa, né? Quando ela vai se preocupar, é sempre na intenção, vou ajudar aqui, mas no futuro ela também vai ter que me ajudar, ela vai ter que fazer alguma coisa, ela está me devendo, entendeu? É sempre nesse pensamento de troca. Está cada vez mais difícil, né? De você encontrar uma amizade verdadeira. Os relacionamentos estão cada vez mais, como eu disse, mais superficiais, né? E nós, cristãos, vivemos no meio dessa mudança toda, né? Enquanto a mídia ela vem ditando as regras de comportamento, né? De como nós devemos viver, devemos nos vestir, o que nós devemos comer, com quem nós devemos nos relacionar, que tipo de amizade nós devemos ter, né? E nós estamos aí no meio desse todo, desse pensamento, nesse tipo de comportamentos, né? Esse tipo de pensamento que a mídia, né, ela vem passando para a nossa sociedade, né? Mas como cristãos, eu venho trazendo para você, como cristãos, né? Como seguidores de Cristo, né? Nós devemos lembrar que, por mais que a gente viva nesse mundo, né? Por mais que as pessoas tenham esse tipo de pensamento, né? E se comportem dessa maneira, nós cristãos devemos pensar que nós estamos aqui, né? E nós não pertencemos a esse mundo. Nós estamos aqui, mas nós não pertencemos a esse mundo, né? Ou seja, nós não devemos praticar os mesmos tipos de pensamento que o mundo ele nos passa ou que o mundo nos oferece, né? Nós estamos aqui no mundo, nós vivemos e compartilhamos dos mesmos sofrimentos, né?
mas são tipos de pensamentos que nós não podemos absorver para as nossas vidas. São tipos de pensamentos que nós não podemos ter. Pensamentos egoístas, pensamentos frágeis, pensamentos que venham a magoar ou entristecer o nosso próximo. Né? Pensamentos individualistas são pensamentos que o mundo oferece, que o mundo hoje em dia proporciona para as pessoas, e as pessoas estão aceitando isso, né? Esses pensamentos pós-modernistas. Né? Mas como cristãos, né, o que nós vivemos nesse mundo, nós devemos saber e entender que nós estamos aqui de passagem. Né? Nós estamos no mundo, sofremos as mesmas aflições e os mesmos angústias, mas nós não podemos absorver os tipos de pensamentos que esse mundo está passando para as pessoas. Né? São os cuidados que nós devemos ter. Devemos tomar cuidado para que os valores que o mundo impõe, né, não venham nos influenciar. Mas quando esses tipos de comportamento acabam entrando no nosso meio cristão, né, como diz o comentarista aqui, ele vai dizendo aqui na revista, né, quando esses tipos de pensamento ele acaba entrando, né, no nosso meio, no meio cristão, né, alguns riscos passam, né, a ameaçar a nossa convivência, né, alguns riscos vão acabar ameaçando a convivência, né, que nós temos, né, de harmonia cristã, né, de harmonia da comunidade cristã, né? E que riscos são esses, né? Aí ele vem citando aqui, vem colocando alguns tópicos, e eu vou focar muito nos tópicos aqui, tentar focar nos tópicos que nós vemos, se você está com a revista e puder acompanhar, né? Ele vem trazendo alguns perigos e alguns riscos, né? Quando esse tipo de pensamento, quando nós cristãos deixamos que esse tipo de comportamento venha entrar em nossas vidas e a gente acaba refletindo isso dentro da igreja, né? Refletindo esse comportamento com os nossos irmãos, né? Então, a revista e o comentarista vem trazendo esses cuidados que nós devemos ter e vem nos alertando para que a gente não venha cometer esses mesmos erros, esses mesmos pecados, né? E o primeiro ponto que ele vem falando, né, do primeiro risco é o perigo da comunhão superficial. Né? O que seria isso? Né? O que significa o perigo da comunhão superficial? Né? Resumindo aqui o que o comentarista disse. Né? O que significa isso? Simplesmente a falta do cuidado com o próximo. A falta do cuidado com o próximo. De se importar com o que está do seu lado. Né? O mundo está tão individualista que esse tipo de pensamento e comportamento acaba refletindo aonde? Refletindo em nós, refletindo na igreja, né? Essa questão individualista, né? Né? E nós vamos usar aqui como exemplo, né? Não sei se você... Na nossa igreja não, porque a nossa igreja é uma igreja bem pequena, né, onde todo mundo se conhece ali pelo nome. Dificilmente você não vai lembrar o nome de uma pessoa, porque a nossa igreja ela é bem pequenininha. Né? Mas quando a igreja ela é uma igreja grande, né, uma igreja grande, assim, né, de um porte bem grande, né, as pessoas ela mal se conhecem. Né? Não sei se o Anilton já passou por uma igreja assim, eu já passei por igrejas assim. Né? Onde o mais importante ali, eu estou falando de líderes agora, né? Para eles, o mais importante é, como está a qualidade do negócio, né? Como é que está a qualidade? Eles acabam esquecendo a questão do dia a dia, do olho no olho, se preocupar com o próximo, com quem está ali, né? Dificilmente, o bandido está numa igreja grande, eu vou saber, meu irmão, eu esqueci o seu nome. Qual é o seu nome mesmo? Meu nome é fulano, né? Mas o Vanil está ali há 3 anos, 4 anos. Será possível que ninguém lembra do nome dele? Né? Então, para quem já passou por igreja assim, né, é uma verdade. Né? Você entra e sai ali, né, como anônimos. Né? Você cultua, você frequenta, mas dificilmente as pessoas vão, né, se conhecer pessoalmente, né? Pessoalmente eu digo de proximidade,
de saber quem é o Vanilton, o que ele passa, quais são as aflições, o que, é que ele está passando, quais são as dificuldades que ele está. Não tem essa proximidade, né? Então, esse é o perigo que nós temos, né? Da comunhão superficial, ou seja, de não se preocupar, de não ter o cuidado com a pessoa que está ali, com o próximo, né? E nós vemos isso. E, por outro lado, tem né, a questão das pessoas, né? Que não... Só um minutinho aqui. Deu uma travada aqui no meu slide. Né? Por outro lado, tem aqueles que realmente não querem se envolver, né? Por um lado, você vê que a igreja ou os líderes, eles não se preocupam tanto com a questão pessoal, né, do olho no olho, de estar ali, de se preocupar com aquele irmão, do cuidado individual, né? E nós vemos também, por outro lado, aqueles que realmente não querem se envolver, né? Aqueles que têm medo de se expor, têm medo de se envolver, que não querem ter um tipo de relacionamento sério, né? Querem viver sua individualidade, né? O que importa para eles é eu e Deus, né? O meu relacionamento entre eu e Deus, e esquecem que a vida, né, a vida cristã é uma vida coletiva. Não existe uma vida individual, né? Não existe isso. Uma vida cristã tendo uma vida individual, né? Nós não vemos isso na Bíblia. Nós não vemos isso no ensinamento de Jesus, né? Então, esse perigo da comunhão superficial que nós temos que ter o cuidado, nós temos que observar bem para saber se, pô, será que eu estou tendo esse tipo de comportamento? Será que eu sou assim? Será que a minha igreja ela é assim? Será que a minha igreja é assim? Será que eu sou assim? Será que eu tenho esse tipo de comportamento? Né? E o que a palavra de Deus nos fala lá em 2 Coríntios 13:12 vai dizer o seguinte: saúdem uns aos outros com beijo. Né? Olha só o cuidado que Paulo vem falando. Né? Saúdem, cumprimentem-se com beijo. Né? Isso está dizendo o quê? De relacionamento, de cuidado, de intimidade. Né? De você ter essa proximidade e o cuidado com o teu próximo. E lá em Tessalonicenses 5, 1 Tessalonicenses 5:11, ele vai dizer, está até na revista de vocês, se vocês estiverem acompanhando aí esses versículos, né? Ele vai dizer assim: por isso, exortem-se, edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês já estão fazendo, né? Então, Paulo, mais uma vez, orientando, né, e exortando os irmãos para esse tipo de comportamento prático, do cuidado e do zelo para com o próximo, né? De você se preocupar, de você ter o cuidado, de você saber por que a Ludmilla está passando, pô, será que ela está precisando da minha ajuda, entendeu? Será que ela precisa do meu apoio? Será que ela... Esse cuidado, né, que Paulo ele tá exortando a igreja para que eles tenham esse cuidado, né? Tenham esse cuidado, entendeu? Então, o primeiro perigo é esse, é a gente adotar os pensamentos mundanos, trazer isso para a igreja, né? Esse é o cuidado que Paulo está nos alertando aqui. Então, tenham esse cuidado para que esse tipo de pensamento a gente não venha acabar refletindo com o nosso próximo e dentro da igreja, né? E nós vemos que Jesus era uma pessoa que, além de cuidado coletivo, né, das pessoas, que nós vemos Jesus cercado por milhares de pessoas, né, nós vemos Jesus também tratando no individual com cada um, né? Sempre estava ali conversando com Pedro, sempre estava ali conversando com os seus discípulos, né, no particular ou no individual, né? E tem um versículo lá em João 10:3, que diz assim: o porteiro abre-lhe a porta, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Ou seja, né,
Jesus, ele conhece as pessoas, né? Ele conhece, ele tem essa intimidade de você conhecer as pessoas pelo nome, de conhecer as pessoas pelo nome. O pastor conhece as suas ovelhas pelo nome, né? Então, esse é o primeiro ponto que nós devemos ter, né? E devemos ligar o nosso alerta. Será que eu estou tendo essa comunhão superficial? Será que eu me preocupo com o meu próximo? Será que eu estou me preocupando com o meu próximo? Ou minha comunhão é uma comunhão superficial, né? O segundo, deixa eu ver aqui, só um minutinho. Ele vem falando aqui. Aí ele vem fazendo uma pergunta aqui, no final da revista. Eu vou até fazer essa pergunta para vocês, que eu achei até interessante. Que tipo de atividade poderia contribuir para aprofundar a comunhão entre os membros da igreja? É uma pergunta, né? Como a gente poderia fazer para que a comunhão, né, entre os irmãos pudesse ser uma coisa mais evidente, a gente pudesse ter esse tipo de comunhão dentro da igreja, essa comunhão mais aflorada, posso dizer assim, né? Que atitudes nós poderemos ter para que isso... Na nossa igreja tem. Eu vejo que isso na nossa igreja ela tem. É uma igreja, além de ser pequena, a gente todo mundo se conhecer, ela faz atividades para que as pessoas venham estar bem mais próximas, né? O que a gente faz ali na nossa igreja que faz que as pessoas estejam mais próximas? Eu acho que aqueles momentos durante o culto, né, que o pastor faz cada um se levantar para falar com o Uhum, outro. exatamente. Aquele momento de confraternização, né, que sempre tinha aquele lanchinho depois do culto, aí todo mundo ficava conversando. No Uhum. final do mês, aqueles comes e bebes dos aniversariantes. Acho que esses pontos, assim. Exatamente. A nossa igreja, ali, né, querendo puxar o saco, né, mas a nossa igreja tem esses tipos de atitudes, né, que faz com que os membros eles se aproximem mais, para que eles estejam mais próximos, para que eles tenham uma união, né, para que eles venham conversar, venham estar mais próximos, né, e nesses momentos que faz com que as pessoas, poxa, eu não conheço fulano, mas ali naquele momento eu vou lá e conversar com ele, eu vou compartilhar, eu vou entender ele melhor, né? São tipos de atitudes que faz com que a gente possa se aprofundar mais, para que a gente possa conhecer mais o nosso irmão que está do nosso lado, né? Então, são atitudes que a gente pode ter, né, para que a gente possa ter uma comunhão mais profunda, não uma comunhão superficial, né? A pessoa entra e sai da igreja sem que as pessoas percebam, né? Mas que a gente possa ter uma comunhão mais profunda entre os irmãos, entendeu? O segundo tópico que ele vem falando, e o segundo cuidado que nós devemos ter, né, para que esses tipos de pensamentos pós-modernistas, individualistas, egoístas, não venham entrar no nosso meio, né, e que a gente possa ter cuidado, o perigo da comunhão de equilibristas. Né? Ele vem usando esses termos aqui, né, para trazer o exemplo mesmo. Né? E o que seria essa comunhão de equilibristas? Né? Equilibrista é uma pessoa que vai equilibrar alguma coisa, né? Obviamente, né? Ele vem usando essa questão de equilibrista. Equilibrista a gente vê no circo, outras coisas, mas, assim, uma coisa que eu reparei, uma coisa que eu, né, e pensei aqui, né, significa essa comunhão, ela vai acabar falando sobre uma comunhão mais frágil, né? Essa comunhão equilibrista, uma comunhão mais frágil, ou seja, uma comunhão sem profundidade, né? Essa comunhão sem profundidade, que ao você tocar, um pequeno toque, tudo desmorona. Tudo vai desmoronar. Né? Tudo desmorona. Você tocou ali, desmorona. Porque você está equilibrando alguma coisa. Você tocou ali, pum, caiu. Né? Você já viram aquelas torres humanas? As pessoas se juntam. Tem até um campeonato em um país aí, que é bem legal, né? Eles se juntam na praça e vão subindo em cima do outro. Aí faz aquela roda, eles vão subindo, vão subindo, vão subindo, vão subindo. Tem hora que dá certo, tem hora que dá super errado, porque ou quem está ali embaixo está com peso, não aguenta e acaba caindo e, pum, e todo mundo cai.
né? Mas quando dá tudo certo, todo mundo trabalha, se encaixa direitinho, né? O último lá vai ficar lá no topo, dando certinho, né? E tem que ser o mais levinho, não pode ser o mais pesado, tem que ser sempre o mais levinho. Os mais pesados, os mais fortes ficam embaixo, ali segurando e estruturando, né? E as pessoas vão subindo, vão subindo, vão subindo, e o último vai lá e chega. Né? Eles conseguem alcançar o seu objetivo, né? Eu estou trazendo esse exemplo aqui porque justamente é isso, né? É justamente isso, né? Essa comunhão de equilibristas, né? Essa comunhão de equilibristas, ela vem falando sobre esse cuidado, né? É uma comunhão sem profundidade, né? É uma comunhão sem profundidade, que ao pequeno toque tudo desaba, né? E eu trouxe esse exemplo aqui dessa torre humana, né? Justamente por causa disso, né? Desse trabalho comunitário, desse trabalho, quando você trabalha em conjunto, né, as coisas dão muito certo, né? Mas é uma questão frágil, né? É algo frágil. Se alguém desequilibrar ali, se alguém, opa, errei aqui, pisei em falso, você vê que todo mundo cai, todo mundo desmorona, né? E ele vem trazendo essa questão aqui desse cuidado que nós devemos ter em relação a isso, né? Essa comunhão de equilibristas. Nós devemos ser mais fortes, devemos estar mais firmes, devemos ter uma comunhão mais próxima com os nossos irmãos, né? E o que mal isso pode causar na nossa vida cristã, né? De ter essa comunhão de equilibristas, né? É justamente isso que cria uma geração de não me toque, né? Uma geração que não tem tanta profundidade. Como eu disse antes, né? Se alguém desequilibrar ali, bum, todo mundo cai, todo mundo desanima, todo mundo, né? Esse cair aqui, eu digo assim, ó, poxa, o irmão pecou, e, poxa, aquela igreja ali só tem pessoas que não prestam, aquelas pessoas ali tudo são pecadores, entendeu? Eu vou sair da igreja, eu não quero compartilhar disso, eu não quero ficar ali naquela igreja, né? Porque só tem pessoas assim, pessoas assadas, né? Pessoas que fazem isso, pessoas que fazem aquilo. Talvez você conheça pessoas assim, né? Que tenham essa comunhão de equilibrista, né? Ninguém pode tocar, ninguém pode fazer nada, aconteceu alguma coisa, aquela pessoa ali já, pum, caiu, aquela pessoa desmorona, né? Já é um pretexto para não estar mais na igreja, é um pretexto para a pessoa sair, para a pessoa cair fora, não quer mais ter, né, comunhão, né? E a palavra nos diz o seguinte: como é bom e agradável que os irmãos convivam em união. A palavra de Deus nos diz: como é bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E a gente precisa ter essa comunhão. Nós, cristãos, precisamos ter essa comunhão. Não podemos ter esses tipos de pensamentos de comunhão de equilibristas. Mas nós devemos nos fortificar. Nós devemos nos fortalecer. Né? E como nós fazemos isso? Trabalhando em conjunto, trabalhando em equipe, se preocupando com o próximo, trabalhando, né? Exercendo essa comunhão, né? Isso que nós devemos fazer, né? Por mais que o mundo ele venha dizer ao contrário, por mais que o mundo ele venha impor esses pensamentos, né? Nós como cristãos nós devemos nos fortalecer em Cristo Jesus. Devemos nos fortalecer, devemos seguir os exemplos de Jesus, né? Para que cada vez mais a gente venha se fortalecer e não venhamos ser como crentes equilibristas ou crentes sem profundidade, né? Que a qualquer probleminha a pessoa já pensa em desistir, a pessoa já pensa em abandonar o barco, né? Então, que a gente não venha ter esse tipo de pensamento nem esse tipo de comportamento, né? Tem um outro ponto que ele também vem falando aqui, que é o perigo da comunhão de panelinhas, né? O perigo da comunhão de panelinhas. Você já se sentiu uma pessoa sendo rejeitada? Não precisa nem me responder. Já se sentiu sendo rejeitado?
quando tentou se aproximar de algum grupo, quando tentou entrar em algum grupo. Se a sua resposta ela for sim, como você se sentiu naquele momento? Você se sentiu mal, se sentiu uma pessoa, sabe, se sentiu magoado, se sentiu rejeitado? Como foi o seu pensamento? Como foi o seu sentimento? Né? O que você ficou sentindo naquele momento? Né? Hoje nós vemos que as pessoas, principalmente os jovens, né, juntamente com esse avanço da tecnologia, né, eles se comportam dessa maneira. Né? Eles excluem as pessoas que não têm o mesmo tipo de pensamento que o nosso. Né? Se você não compartilha o mesmo tipo de pensamento, né, você não é tão aceito nesse grupo, não. Né? Que não se encaixa no perfil do grupo. Né? Não anda igual às pessoas, você não anda igual a eles, não fala a mesma língua que eles falam. Né? E nós vemos as pessoas se comportarem. Por que eu estou falando isso? Porque eu já passei por isso, e é muito ruim, cara, você se sentir assim, muito excluído, principalmente em área de trabalho. Né? Na área que eu trabalhava, que é na área de aeroporto, tinha muito essa questão de panelinha. Eu acho essa questão de panelinha uma coisa muito ruim, principalmente fora da igreja, e dentro da igreja é pior ainda. Né? E já perdi assim, promoções justamente porque eu não andava com pessoas, né, pessoas de elite, né? Então, pelo fato de eu não andar, eu perdia promoções de trabalho por causa disso. Né? E você se sentia mal porque você você falava, poxa, mas eu faço tudo, eu sou um bom funcionário, eu faço isso, faço aquilo, e porque eu não ando com fulano, porque eu não vou, saio para beber com ciclano e eu não mereço, né? E no meio de trabalho você vê muito esse tipo de comportamento, esse tipo de meninos formados, né? Isso é ruim, cara. Você se sente mal, você se sente rejeitado, né? Aí, assim, para piorar, eu recebi um e-mail uma vez que, assim, eu me candidatei para uma promoção assim, eu recebi um e-mail, fiz todos os testes, tudo mais, achando que, poxa, agora acho que vai, não sei o quê, tudo certo. A pessoa, aí tu recebe um e-mail, você não se encaixa, você não tem um perfil daquela função, né? Aí você vai procurar, o que foi que passou? Aí você, como funcionário, você conhece quem é a pessoa, né? Aí um péssimo funcionário, né? Um funcionário que vive falando mal da empresa, um funcionário que vivia chegando bêbado no trabalho. Você, poxa, mas como o meu perfil não se encaixa, o perfil dessa pessoa se encaixa, né? Aí quando você vai ver, porque fulano de tal sai para beber com os líderes, sai para beber com o supervisor, sai para beber com aquele, você se sente mal naquela situação, né? Você acaba se sentindo mal, porque você está sendo rejeitado, e rejeição é uma coisa ruim, né? Rejeição é uma coisa ruim. Deixa eu só passar aqui um minutinho. E a gente tem que saber o seguinte, que existe uma diferença entre você escolher bem as suas amizades, né? Não sei se a mãe de vocês já falaram, provavelmente a mãe do Anilton já falou para ele, a minha mãe já falou para mim, né? Vocês já ouviram bem assim, quem se mistura com porco, farelo come. Vocês já ouviram isso? A mãe de vocês falando, ou o pai de vocês falando, não sei se o Anilton fala isso para a Ludmila, né? Mas minha mãe já falava muito isso para mim, quem se mistura com porco, farelo come. Quer dizer isso, né? Quem se mistura com porco, farelo come. Ou seja, se você anda com uma pessoa de má índole, vai chegar uma hora e as pessoas vão dizer, pô, se tu anda com aquela pessoa ali que é ruim, mal, que rouba, que mente, as pessoas vão te julgar por isso, né? Vou dizer que você também mente, que você também rouba, que você também, se você faz alguma coisa ruim, que você faz. Por isso que eles falam, quem se mistura com o porco, farelo acaba comendo, né? Uma hora vai sobrar para você também, né? Então, existe essa diferença. Você deve selecionar bem as suas amizades com quem você anda. Você não vai escolher uma pessoa andar com pessoas ruins.
né? Você deve selecionar, mas você também não pode confundir isso e acabar achar que está sendo a pessoa que está escolhendo bem as suas amizades e você está sendo, na realidade, uma pessoa preconceituosa, né? Você está sendo preconceituoso, você não está aceitando aquela pessoa por causa porque a cor dela é negra, né? Porque ela não fala a mesma língua que você, né? Você tem que ter essa percepção, de saber, pô, será que eu tô fazendo a minha panelinha aqui, eu não estou aceitando aquela pessoa por isso ou é por isso que eu não estou aceitando ela, né? Você tem que ter esses cuidados, né? Você não pode ter esse tipo de comunhão dentro da igreja, né? Dentro da igreja é pior ainda, gente. Sinceramente, você fazer panelinha dentro de igreja, olha, sinceramente, uma coisa bem chata e bem ruim, né? E esses cuidados que nós devemos ter, né? Para que dentro da igreja a gente não venha refletir esses mesmos pensamentos que o mundo tem, esses tipos de comportamento que o mundo também tem, né? E o comentarista vai dizer aqui o seguinte: um dos efeitos danosos que a pós-modernidade pode exercer sobre a vida em comum de uma igreja e a tendência de passarmos a selecionar a nossa comunhão em lugar de suportarmos uns aos outros. Cada um passa a procurar a sua turma, deixar de ter a cruz de Cristo como referencial comum e passando a desfrutar da comunhão somente com os que se identificam com a nossa idade, né? Então o comentarista vem trazendo esse alerta, né? Para que a gente possa ter esse tipo de cuidado, né? Eu não vou me misturar com fulano, porque fulano tem um pensamento ruim, ele sabe, uma pessoa chata, uma pessoa que só vive reclamando, uma pessoa que só vive falando mal do pastor, só vive fazendo isso, só vive fazendo isso. Eu não quero, sabe, me relacionar com essa pessoa, né? Eu não quero, né? Quando a Bíblia diz que a gente deve ter um comportamento diferenciado, a Bíblia diz, ó, suportar suportar uns aos outros, né? Para que a gente tenha comunhão, né? Então eu sei que por mais difícil que seja, por mais difícil que aquela pessoa seja de se lidar ou de estar próximo, né? A gente não pode de maneira nenhuma deixar aquela pessoa de lado. Ou, pô, só quero trabalhar com essas pessoas aqui, só com essas pessoas aqui, eu quero só falar com esse aqui é o meu grupo, aquelas pessoas ali eu não quero, né? Eu não aceito, não gosto, não faz muito parte aqui do meu perfil. Então, eu vou andar só com essas pessoas, eu vou ficar só perto dessas pessoas, se tiver que sair, eu só vou sair com essas pessoas, né? E quando a Bíblia diz que o nosso comportamento ela tem que ser completamente diferente, né? A gente não deve formar panelinhas, pelo contrário, a gente deve suportar os nossos irmãos, né? Às vezes até procurar entender por que ele é assim, por que ele se comporta dessa maneira, né? Então, esse tipo de pensamento nós devemos ter, né? E não um pensamento de panelinha, de formar panelinhas, porque isso é algo ruim, né? Não traz benefício nenhum, nem para a minha vida e nem para a vida do meu próximo que está do meu lado. Pelo contrário, às vezes eu vou até afastar uma pessoa, né? Até mesmo afastar uma pessoa pelo meu comportamento, né? Porque ela vai se sentir rejeitada, né? Assim que talvez como você já tenha se sentido rejeitado, né? Em algum momento da vida de vocês, não ter sido aceito naquele grupo e você, poxa, estou me sentindo mal, porque ser rejeitado é uma coisa ruim, né? E dentro da igreja nós devemos ter o cuidado para que a gente não venha refletir esse tipo de pensamento que o mundo nos impõe, né? Esse tipo de pensamentos egoístas, né? Mas nós devemos ter o cuidado com o nosso próximo, né? Suportando uns aos outros, tendo cuidado. Você não vai morrer de amor, não é isso que o versículo está dizendo, né? Não é isso. Mas suportar é ter o cuidado, né? Tá sempre ali pronto a relevar, ter esse cuidado, estar sempre, né, tendo cuidado com aquela pessoa, né? Próximo. São que horas? 10h32. Esse daqui eu vou dar uma lida rapidinho só para a gente finalizar a revista aqui, tá?
O perigo da comunhão de oportunistas, né? Um relacionamento com tendência pós-modernista deixa de valorizar a simpatia pelo irmão e pelo que ele é, passando a enfatizar aquilo que ele pode oferecer ou fazer por mim. Nossa, isso aqui é horrível, né, gente? A pessoa se aproximar de você só por esse tipo de pensamento, né? O que aquela pessoa ela pode me trazer de bom, né? Não sei se vocês já tiveram amizades assim, ou pensamento, ou já conviveram com pessoas assim, né? Eu só vou me aproximar daquela pessoa porque ela tem alguma coisa de bom para passar para mim, né? Então, um tipo de pensamento que nós também não devemos ter, né? Dentro da igreja, né? E por último, deixa eu ver se é o último aqui, o último ponto, isso, né? O perigo da comunhão de ocasião, né? Um outro sintoma da pós-modernidade no comportamento dos cristãos é a tendência de viver de uma espiritualidade independente, sem, sem firmar raízes, livre de compromissos comunitários ou denominacionais. Os cristãos que pensam assim passam a ser de todos, mas sem vínculo com ninguém. Vive de igreja em igreja, mas gosta mesmo é do culto com pipoca, no aconchego da sua casa, diante do culto da TV. Né? Isso também é um tipo de perigo que nós também devemos ter e o cuidado que nós devemos ter, né? Essa comunhão de ocasião, né? Então, fica esses alertas aqui que a revista deixa para a gente. Né? E para a gente finalizar aqui a nossa revista, né, a nossa lição, a conclusão diz assim: a pós-modernidade, sem dúvida, representa um grande desafio à igreja evangélica, neste novo milênio. Não dá para escapar desse conflito, restando uma das três opções, né? Ele vem falando aqui a primeira opção. A igreja pode entrar no esquema e mostrar uma cara moderna, contextualizada, mas com isso corre o risco de perder de vista a sua missão e se tornar apenas mais uma religião. Né? Segundo, a igreja pode se isolar, manter suas tradições e evitar qualquer contato com o mundo moderno, para que as influências danosas do mundo não comprometam a comunhão e o bem-estar da igreja. Se, por um lado, não devemos nos conformar com este século, por outro lado, também não podemos lançar fora a responsabilidade de ser sal da terra e luz do mundo. E, por último, aqui a terceira opção: a igreja pode encarar a pós-modernidade como um desafio de Deus, sem se alienar e sem assimilar os padrões do pós-modernismo. Podemos, com equilíbrio, cumprir nossa missão, desde que coloquemos a nossa vida em verdadeira e completa submissão ao Senhor Jesus Cristo. Bom, e a gente conclui aqui essa nossa lição, né? Alguns pontos que você depois pode dar uma lida melhor na revista. Eu achei meio interessante esses pontos aqui e alguns cuidados que nós devemos ter. Tá bom, gente? Acho que foi o que eu consegui preparar aqui para vocês. Espero que tenha sido bem claro, né? E que vocês possam refletir bastante no que foi falado aqui sobre esses pontos e esses perigos que nós devemos estar atentos para que a gente não possa estar refletindo dentro da igreja ou entre a comunhão entre o nosso próximo, né? Esse perigo de panelinha, esse perigo de comunhão superficial, essa comunhão de equilibristas, né? Para que a gente possa ter esses tipos de cuidado. Então, que Deus possa abençoar a vida de vocês, que vocês possam cada dia mais crescer na presença de Deus, lendo sempre a Bíblia, porque isso é bom. Isso vai fazer com que vocês cresçam cada dia mais no conhecimento e na presença de Jesus. Bom, sei que a gente está passando por períodos muito difíceis, mas não use isso como desculpa para, sabe, largar a mão de tudo, né? Abandonar, né? Mas que esse período ele possa ser um período de amadurecimento, que você possa se aproximar mais de Deus, que você possa ler mais a Bíblia, para que você venha encarar
esse momento que nós estamos passando, confiando em Deus e sabendo que Deus ele está no controle de todas as coisas, tá bom? Deus abençoe vocês. Vou orar então aqui, meu irmão. Obrigado aí pelo apoio de sempre. Vamos lá, gente. Pai, mais uma vez, meu Deus, eu te agradeço por esta oportunidade. Senhor, eu tenho certeza que todos aqui estão gratos por esta oportunidade, meu Deus. Que nós possamos, meu Senhor, ter a cada dia oportunidades como esta, meu Deus. Porque nem em todos os lugares nós encontramos, Senhor, esta oportunidade. E, Pai, nós te agradecemos, nós somos gratos. Todos que estão aqui presentes, Pai, porque eles têm sede da tua palavra, têm sede de aprender, Pai. E em nome do teu Filho amado Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por cada família aqui representada, Senhor. Senhor, tu visite, meu Pai, neste momento, dê vitória. Senhor, dê um domingo abençoado, Senhor, o Natal que está se aproximando aí, Senhor, que o Senhor possa abençoar a cada um separadamente, Pai. Aqueles que não puderam, Senhor, por algum motivo estarem aqui presentes, meu Deus, que tu possa, Senhor, também trabalhar, abençoar. Nós não estamos fazendo aqui, Senhor, separação de pessoas, Senhor, tem um lado dos que puderam comparecer, outros que não puderam. Não, meu Pai, nós estamos, Senhor, te pedindo por cada um, Pai, que pertence à tua casa, meu Pai. Em nome de Jesus, visita cada um, toca no coração de desejo e ânimo a cada um, Senhor, para que possa, Senhor, cada dia mais voltar-se para a tua casa, voltar-se para o teu conhecimento, Senhor, voltar-se Senhor, querer aceitar o teu Filho como único e suficiente Salvador em suas vidas. Pai, nos despeça na sua santa paz, esteja conosco sempre, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém, Senhor. Bom, é isso, gente. Agradeço aí pela presença de todos. Obrigado.